Oi, gente, eu vou gravar aqui a parte A da aula de resposta inflamatória e de migração celular, tá? Nessa primeira parte da aula, eu vou falar com vocês, então, de aspectos gerais da resposta inflamatória e do processo de migração celular. Na segunda parte, fica com os conceitos associados à resposta inflamatória crônica e no processo de resolução de inflamação. Como nas outras aulas, eu vou tirar aqui o vídeo, a parte inferior, para não atrapalhar os slides e diminuir o tamanho do arquivo. Iniciar aqui a aula, então, com uma questão já para reflexão. Então, de que forma que as células do sistema imunológico inato e também adaptativo, elas vão atuar para eliminar um potencial agente agressor. A gente viu na última aula de resposta inata que a gente tem lá uma série de fatores solúveis, fatores, mecanismos celulares que atuam, que a gente descreveu de modo separado. Nessa aula a gente vai começar a ver então como é que essas células e esses fatores atuam em conjunto para eliminar um potencial agente agressor. Pelo menos iniciar o processo de eliminação desse agente. Bom, vamos começar então a ver alguns conceitos sobre o processo inflamatório e os sintomas que a gente vai ter em toda a resposta inflamatória em maior ou menor grau, tá? Então, talvez vocês já tenham visto isso em outro lugar. Sempre que eu tenho um processo inflamatório, eu vou ter em maior ou menor grau uma sintomatologia associada que a gente chama de sinais cardinais de inflamação, tá? E a gente tem aí 4 sinais cardinais mais importantes, então que seria o que a gente chama de calor, ou seja, o aumento da temperatura no local ou o aumento sistêmico de temperatura, por exemplo, a febre. A geração, então, de eritema, que a gente chama aí de rubor, então, o avermelhamento do local onde aconteceu o processo inflamatório. A gente tem aí o edema ou turgor, ou seja, o aumento do tecido causado aí no primeiro momento pelo extravasamento de líquidos para o local, e também é sempre associado ao processo inflamatório, a gente vai ter a dor, tá? Que vai servir então de mecanismo de alerta para o sistema de que alguma coisa está fora de lugar ou que tem alguma coisa de errado acontecendo. Tá? Então, esses são os 4 sinais cardinais da inflamação, e a gente pode ainda ter um outro sinal, dependendo aí do processo inflamatório, da extensão e da duração, que é a perda de função do tecido ou do órgão afetado pelo processo inflamatório. Quando ocorre inflamação ou processo inflamatório? Então, sempre que eu tenho um quadro de dano tecidual, ou seja, destruição de célula, eu vou iniciar um processo de inflamação que pode ser maior ou menor, dependendo aí da extensão desse dano tecidual, tá? E esse dano tecidual ele pode ser causado aí por fatores endógenos, então, por exemplo, reações imunopatológicas, doenças autoimunes, processos de hipersensibilidade. Eu posso ter ainda alterações genéticas que causam então a morte da célula ou alterações neurológicas, tudo isso causando dano celular. Eu vou ter liberação então daqueles dumps que a gente viu na aula passada, e isso pode iniciar o processo de inflamação sem que eu tenha contato com uma substância estranha. Então, uma substância própria alterada em uma situação de morte celular pode iniciar o processo inflamatório. Eu também posso ter o processo inflamatório sendo iniciado aí por fatores exógenos, tá? Então, sempre que eu tenho aí alterações causadas pelo ambiente em tecidos ou células que causem a morte ou destruição celular, eu vou ter iniciado o processo inflamatório. Esses mecanismos exógenos podem ser mecânicos, então, por exemplo, um trauma, uma pancada, um fator físico, por exemplo, aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, radiação ultravioleta, radiação ionizante, um processo químico, por exemplo, uma queimadura aí com ácido ou com uma substância alcalina. Eu posso ter alterações nutritivas, ou seja, subnutrição ou obesidade, então isso pode levar a um processo inflamatório. E eu posso ter aí um fator biológico, ou seja, um agente infeccioso que causa destruição celular. Então, de qualquer forma, sempre que eu tenha destruição das células,
por fatores internos ou externos, eu vou iniciar um processo inflamatório, tá? O grau de inflamação vai depender da extensão de lesão celular e de lesão tecidual. A gente pode dividir, então, o processo inflamatório em eventos locais, ou seja, no local onde ocorreu o dano celular, e em eventos sistêmicos, então, causados pela secreção de substâncias liberadas no local onde se iniciou o processo inflamatório. Vamos começar a ver o que acontece aí localmente durante um processo inflamatório. Então, uma das primeiras coisas que eu vou deixar aí para vocês começar a pensar sobre e que eu vou começar a responder é, então, de que maneira as células presentes na circulação e os componentes solúveis do sistema imunológico têm acesso aos tecidos onde ocorre o processo inflamatório. Então, a gente vai iniciar um processo inflamatório, por exemplo, no local de infecção, ativar as células residentes, mas esse processo ele vai atrair para o local onde ocorreu esse início, de mais células e de mais componentes solúveis do sistema imunológico. Como é que isso ocorre e como é que isso é coordenado molecularmente? É o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Bom, então a gente vai ter aí nas fases da resposta inflamatória os efeitos locais. A primeira coisa que vai acontecer é a ativação então das células residentes. Então a gente viu na aula passada que todos os tecidos apresentam células do sistema imunológico residentes, certo? Essas células, quando ativadas, produzem mediadores inflamatórios que vão atuar localmente no início, causando então vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular, ativação de moléculas de adesão e a atração de mais células aí para esse local, através de quimiotaxia e do processo de migração leucocitária. Okay? Esses eventos aqui, vasodilatação, aumento de permeabilidade, ativação, quimiotaxia e migração, a gente chama de eventos vasculares. Okay? Uma vez que isso ocorre, atraindo células do sistema imunológico para esse local, eu ativo aí a função efetora dessas células, por exemplo, a fagocitose que a gente viu na aula passada. Só revisando, então, lembrando que todas as células, todos os tecidos apresentam células residentes do sistema imunológico. Essas células, então, presentes nos tecidos, assim que eu tenho um dano tecidual ou a entrada de uma substância estranha causada aí por uma quebra de barreira, eu vou ter lá a presença de PAMPs, MAMPs ou daquelas moléculas associadas a dano tecidual, que são reconhecidas então por receptores de reconhecimento padrão presentes na superfície, no citoplasma ou em vesículas das células residentes. Tá? Uma vez que essas células são ativadas por esses receptores, reconhecendo PAMPs, DAMPs ou MAMPs, de forma geral, eu tenho a ativação dessas células e a produção aí de citocinas inflamatórias. A gente viu que, dependendo do tipo de patógeno, então se é um patógeno mesmo, se é um micro-organismo comensal, se ele é vivo ou se ele é morto, eu vou ter aí a estimulação de um conjunto de receptores diferentes e a produção de citocinas diferentes em maior ou menor grau, causando aí a atração de novas células do sistema imunológico, induzindo aí, num primeiro momento, o que a gente chama de inflamação aguda. Só para relembrar, então, as primeiras células que vão ser ativadas quando eu tenho a entrada de um patógeno ou a liberação de um DAMP, um tecido, são os mastócitos e os macrófagos. E essas células, uma vez ativadas pelos seus receptores de reconhecimento padrão, vão começar a produzir e a secretar aqui no ambiente, e isso depois vai para o sistema do que a gente chama de mediadores inflamatórios. Só para relembrar, a gente tem 3 tipos principais de mediadores inflamatórios, aqueles derivados do metabolismo do ácido araquidônico, então histamina, prostaglandina, leucotrienos e fator de ativação plaquetária. Desculpa, a histamina não é derivada de ácido araquidônico, mas prostaglandina, leucotrienos e fator de ativação plaquetária sim. A gente tem aquelas citocinas inflamatórias, ou seja, substâncias solúveis que modulam a resposta de outras células do sistema imunológico, e aquelas citocinas com atividade quimiotáxica, que são chamadas de modo genérico aí de quimiocinas, tá? Então, essas substâncias solúveis em conjunto vão ter atuação local, ativando então os tecidos locais, e também atuação sistêmica,
chamando para o local da inflamação ou aumentando a produção de mais células na medula óssea para que eu consiga combater aquele agente infeccioso. Bom, uma vez que eu tenho, então, a ativação das células residentes e a secreção desses mediadores inflamatórios, eu inicio o processo de inflamação aguda, que vai, então, causar e iniciar aquele processo de sinais cardinais da inflamação, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é que a liberação de mediadores pré-formados pelos mastócitos, como a histamina, a geração daqueles mediadores inflamatórios derivados do ácido araquidônico, como prostaglandina, leucotrieno, fator de ativação plaquetária e bradicininas, vão gerar aí os primeiros sinais cardinais, tá? O primeiro deles vai ser a dor, promovida particularmente aqui pela liberação de bradicininas e de prostaglandinas, que vão atuar então sobre neurônios, então nociceptores, provocando aí a sensação de dor. Tá? Esses mediadores inflamatórios também, então, particularmente aqui histamina, leucotrienos e prostaglandinas, associados com algumas citocinas inflamatórias como TNF-alfa e interleucina 1 beta, vão atuar sobre as células endoteliais, então dos vasos que irrigam esse tecido onde está ocorrendo a ativação dessas células, levando então a algumas alterações. Tá? Uma das primeiras consequências é que eu tenho a ativação, além das células endoteliais, a atuação dessas substâncias sobre células musculares lisas, causando então a dilatação dessas células, promovendo a vasodilatação. Tá? Quando eu tenho vasodilatação, eu aumento o fluxo sanguíneo para esse local e, como consequência, eu tenho aí mais dois dos sinais cardinais. O rubor, ou seja, o eritema, e o calor, tá? A geração de aumento de temperatura aqui no local. Tudo isso aqui é causado, então, pela vasodilatação, ok? As células musculares lisas, elas diminuem a contração, causando, então, a dilatação do vaso e aumento do fluxo sanguíneo. Uma outra consequência dessas citocinas e desses mediadores inflamatórios é que as células endoteliais, elas diminuem a produção aqui de algumas moléculas que fazem a adesão intercelular e com isso eu tenho um aumento da permeabilidade desse vaso, ou seja, esse vaso se torna permeável a algumas substâncias solúveis, tudo bem? Quando eu tenho esse aumento de permeabilidade, então o plasma que está aqui no vaso, ele vaza, eu tenho um extravasamento de plasma aqui para o tecido, e junto com o plasma eu tenho aí proteínas séricas, por exemplo, aqueles componentes do complemento, passando então para o tecido. Quando eu tenho um extravasamento do plasma, eu tenho aí um inchaço, então o aumento aí desse tecido causado então pelo extravasamento dessa porção líquida do sangue, tá? Causando então o quarto sinal cardinal de inflamação, que é o turgor ou edema, tudo bem? Então, ó, os 4 sinais cardinais são todos induzidos por mediadores inflamatórios produzidos aqui no início da resposta inflamatória, ok? Uma outra consequência, um pouco mais tardia, é que essas mesmas citocinas e esses mediadores inflamatórios, além de aumentarem a permeabilidade vascular aqui das células, vai fazer com que essas células comecem a expressar na sua superfície voltada para o vaso, de moléculas que a gente chama de moléculas de adesão e algumas moléculas que servem de ligantes para moléculas de adesão. Então, imaginem que é o seguinte, então, um vaso não inflamado, ele não apresenta essas proteínas na superfície, mas quando eu tenho a ativação do endotélio, essas células começam a expressar um monte dessas moléculas de adesão ou de ligante dessas moléculas na sua superfície. E essas moléculas vão ser responsáveis agora pelo processo de migração das células que estão passando aqui no vaso. Tá? É um processo bastante coordenado, onde eu tenho a participação de várias moléculas distintas em cada uma das etapas que a gente começa a ver nos próximos slides. Tá? Mas a expressão de moléculas de adesão ainda é resultado dessa ativação inicial pelos mediadores inflamatórios produzidos pelas células residentes. O processo de migração celular, como eu disse para vocês,
ele é bastante coordenado e ele é dividido aí em algumas etapas, tá? Então aqui a gente tem 3 dessas etapas, a gente tem uma quarta que eu vou mencionar mais para frente. Então a gente tem o primeiro processo que é adesão fraca e rolamento, certo? Depois a gente tem um processo que a gente chama de ativação e depois a gente tem o processo de adesão firme, ok? Posteriormente à adesão firme, a gente vai ter o processo de passagem da célula do vaso para o tecido, que a gente chama de diapedese. Tudo bem? Bom, vamos começar a ver como é que são, quais são as moléculas que estão associadas com cada uma das etapas, então, dos processos de migração celular. Vamos começar vendo a parte de adesão fraca e de rolamento. Então, a gente vai ter aqui na circulação sanguínea, então, o leucócito que está passando, seguindo aí o fluxo sanguíneo, junto com as outras células, ok? A partir do momento em que eu tenho a ativação aqui do endotélio e a expressão daquelas moléculas de adesão e dos ligantes das moléculas de adesão, eu começo a ter a marginação desse leucócito. Então, o leucócito ele começa a se aproximar das células endoteliais e começa a se ligar nessas moléculas de adesão. Então, lembrando que o leucócito ele já expressa constitutivamente na sua superfície algumas de moléculas de adesão, assim como alguns ligantes para moléculas de adesão, tá? Então, essas moléculas de adesão expressas nos leucócitos se associam com as moléculas de adesão expressas no endotélio e eu começo a ter, então, esse leucócito ligando e desligando inicialmente dessas moléculas de adesão. Então imaginem que aqui, para fazer aí uma analogia, eu tenho uma situação onde eu tenho um velcro. Tá? Então, essas moléculas de adesão no endotélio são aqueles ganchinhos que eu tenho no velcro, enquanto que no leucócito eu tenho aí aquela porção mais peludinha do velcro. Tá? A partir do momento em que eu começo a fazer essa adesão, inicialmente as moléculas apresentam uma afinidade baixa umas pelas outras, então eu ligo, desligo, ligo, desligo. Tá? E com isso, o leucócito que estava passando aqui no fluxo sanguíneo, ele inicia o processo de aproximação do endotélio e de rolamento. Ele literalmente rola pela superfície aqui do endotélio, ligando e desligando dessas moléculas de adesão, tá certo? Quais são essas moléculas de adesão? Então, inicialmente, eu tenho a participação de moléculas que a gente chama de selectinas. Então, no processo de adesão fraca e rolamento, a principal molécula de adesão é chamada, então, de selectina. Tá? É um grupo de proteínas expressas tanto no leucócito quanto no endotélio. E aí eu tenho 3 tipos diferentes de selectina. Eu tenho aquelas que são expressas nos leucócitos, que são chamadas de selectinas do tipo L, ou L-selectina, e aquelas que são expressas no endotélio. Então, são chamadas de P-selectinas ou de E-selectinas. Esses 2 tipos de célula, esses 2 tipos de selectina vão ser expressos no endotélio. Além disso, eu tenho aí os ligantes de selectina expressos tanto no leucócito, então aqui são glicoproteínas, que são expressas tanto no leucócito quanto no endotélio. Tudo bem? Além das selectinas, também participam desse processo de adesão fraca, o que a gente chama de integrina em um estado de baixa afinidade, tá? É um outro grupo de moléculas de adesão que podem ter 2 formas, uma forma de baixa afinidade, inativa, e uma forma de alta atividade que a gente vai ver daqui a pouco, tudo bem? Essas integrinas são expressas na superfície dos leucócitos e os ligantes de integrina são expressos na membrana do endotélio, tá? Lembrando que essa expressão no endotélio foi ativada pelos mediadores inflamatórios. A segunda etapa de ativação, então, o leucócito saiu da circulação, rolou
na superfície do endotélio, então ele diminui a velocidade até que chega um momento em que ele para. Tá? Quando ele para aqui na superfície de uma célula, a ação de substâncias então, que estão sendo produzidas aqui no tecido inflamado, então as quimiocinas, aquelas partículas de quebra de complemento, como as anafilatoxinas, lá o C3A e o C5A, assim como aqueles fatores mediadores inflamatórios derivados de ácido araquidônico, que estão sendo produzidos aqui pelas células residentes, atuam sobre esse leucócito que está aqui parado agora e eles vão ativar esse leucócito, tá? Então, as substâncias que estão sendo produzidas aqui embaixo ativam esse leucócito. Nesse processo de ativação, eu induzo a próxima etapa, que é a adesão firme. Como é que isso acontece? Então, os leucócitos, eles expressam aí na sua membrana receptores para aquelas substâncias solúveis inflamatórias que estão sendo produzidas ali embaixo, no tecido inflamado, então mediadores lipídicos, as anafilatoxinas de quebra de complemento, quimiocinas e mesmo alguns produtos de origem bacteriana fazem com que eu tenha ativação desse leucócito que está ali parado, fazendo com que ele sofra aí mudanças de citoesqueleto, aumentando aí a sua capacidade de aderir ao endotélio, alterando então a afinidade das moléculas de adesão que a gente chama de integrinas e causando aí remodelamento de citoesqueleto que vão no final causar a migração para os tecidos, tá? Tudo isso é feito então por essas substâncias que estão sendo produzidas aí no tecido inflamado. O que significa essa ativação de integrinas que eu mencionei para vocês? Então, as integrinas, elas são moléculas de adesão que, inicialmente, elas são expressas nos leucócitos em uma forma de baixa afinidade. Então, aqui a gente tem a estrutura molecular de uma integrina em baixa afinidade. Dá para ver que é uma molécula, então, que está dobrada. Então, a porção final dela se curva para baixo. E quando eu tenho ativação, essa molécula ela se estende. Okay? A partir do momento então que eu tenho ela estendida, a afinidade pelo ligante vai aumentar. Tá? Então aqui ela tem baixa afinidade pelo ligante, aqui ela passa para um estado de alta afinidade. Então aqui a gente tem molecularmente a estrutura, aqui de forma esquemática. Tá? Então inativa, ela está dobrada, baixa afinidade pelo ligante. Quando eu tenho ativação, ela se estende e aí eu tenho uma alta afinidade pelo ligante dessa molécula. Uma vez então que eu tenho a ativação das integrinas, eu passo para a etapa seguinte, que é a adesão firme. Tá? Então aí as integrinas, que são glicoproteínas expressas na superfície dos leucócitos, começam a interagir com alta afinidade pelos ligantes que estão expressos na superfície do endotélio. Tá? O que são essas integrinas? Então, eu tenho várias moléculas com composição distinta, que são chamadas aí em conjunto de integrinas. Assim como eu tenho também vários ligantes para essas moléculas, tá? Não precisa saber agora o nome dessas moléculas, mas com o passar do tempo, algumas delas vão ser importantes porque vão interferir aí para a gente entender mecanismos de patologia e muitas vezes de tratamento de algumas doenças, tá? O que importa agora é, uma vez que elas são ativadas, eu tenho maior afinidade pelo ligante e eu passo então para o processo de adesão firme. Ou seja, a célula ela realmente gruda aqui no endotélio. Aqui então, só resumindo o que a gente viu aí nos slides anteriores, em um outro esquema, a gente tem lá os processos de adesão fraca e rolamento, mediadas pelas selectinas e seus ligantes, o processo de ativação, mediada por mediadores inflamatórios, quimiocinas e anaflatoxinas, produzidas aqui no tecido, a ativação de integrina, então, na forma de alta afinidade, com a adesão firme, e no final de tudo eu tenho o processo de diapedese ou de migração celular propriamente dita, saída da célula do tecido,
do vaso, desculpa, para o interior do tecido. Isso aí vai ser mediado por algumas outras moléculas de adesão e em resposta aqui às quimiocinas produzidas dentro do tecido. Então, essas quimiocinas vão criar um gradiente de concentração que vão atrair esses leucócitos que estão inicialmente aqui aderidos ao endotélio, fazendo com que eles migrem para o interior do tecido através de receptores específicos para ligantes em matriz extracelular. Uma vez esses leucócitos chegando aqui no tecido, eles vão ser ativados aqui pelo próprio patógeno ou pelos mediadores inflamatórios e vão começar a executar suas funções efetuoras, tá? Quais vão ser as primeiras células a chegarem num processo inflamatório agudo? São aquelas que são presentes em maior quantidade aqui no sangue, tá? Então, num processo inflamatório agudo, a primeira célula a chegar aqui no tecido vão ser os neutrófilos, porque eles são as que estão em maior quantidade no sangue, então eles vão ser as primeiras a responder. Tudo bem? Então, processo inflamatório agudo, inicialmente caracterizado por um infiltrado de neutrófilos. Posteriormente, chegam monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem um vídeo que mostra isso ocorrendo, então esse processo de migração celular ocorrendo em vivo. Isso é um vídeo de uma microscopia que a gente chama de microscopia intravital. Então aqui a gente tem um tecido de um camundongo, certo? Aqui a gente tem dois vasos, aqui embaixo é uma veia, aqui embaixo é uma artéria. O fluxo sanguíneo, vocês vão ver a hora que eu soltar o vídeo, ele vai estar aqui na artéria, correndo daqui da esquerda, então da direita para a esquerda, enquanto que aqui na vênula ele vai estar correndo da esquerda para a direita, tá? Aqui é importante salientar que os leucócitos eles não saem por artérias, eles geralmente saem por capilares ou por vênulas, então a gente só vai ver o processo de migração nesse vaso aqui inferior. Tudo bem? Então, eu vou soltar aqui o vídeo e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, a gente tem aqui ó, o fluxo sanguíneo, aqui o fluxo sanguíneo, e aqui a gente tem ó, um leucócito que está fazendo o rolamento, tá? Então, aqui na parte de baixo, a gente vê esses leucócitos que começam a aderir aqui no endotélio do vaso e começam, então, a sair do fluxo sanguíneo e fazer o rolamento aqui na superfície do vaso, tá certo? Daqui a pouco vai parar o fluxo sanguíneo, então vai se interromper a circulação aqui do camundongo e a gente vai poder ver então esse fluxo sanguíneo sendo interrompido. Aqui a gente vê um leucócito que já está bastante aderido, então no processo de adesão mais firme, e aqui alguns leucócitos que já passaram para o interior do tecido pelo processo de apedese. Então aqui ó, foi clampeado a circulação do camundongo, então dá para ver aqui no fundo as hemácias se movendo agora de forma mais devagar e aqui alguns leucócitos então aderidos ao endotélio. Bem? Então, é um processo bastante dinâmico que ocorre de forma bastante coordenada e que exige aí a interação de diversos tipos de moléculas presentes tanto no endotélio como nos leucócitos, ok? Bom, tendo visto então esses eventos locais, vamos começar a ver agora o que ocorre sistemicamente quando eu tenho ativação de um processo inflamatório. Então, a gente vai ter aqui, ó, resumindo nesse quadro, os eventos locais, então que é o aumento da permeabilidade, o aumento das moléculas de adesão e os processos então de migração celular, mas ao mesmo tempo que esses fatores inflamatórios produzidos aqui têm atuação nas células endoteliais locais, eu tenho esses fatores sendo produzidos, secretados e que vão ter aí efeitos sistêmicos, ok? Então, as citocinas inflamatórias, particularmente, têm efeito sistêmico bastante importante. Alguns deles são protetores, mas quando eu tenho um excesso de ativação inflamatória, eles podem ter efeitos patológicos. Em termos de efeitos protetores, a gente tem aí a atuação de alguns desses mediadores, então TNF, L1 e L6, sobre o sistema nervoso central, induzindo então a febre,
Lembrando que a febre é, pelo menos inicialmente, um mecanismo de controle de processo infeccioso, então eu aumento a temperatura corpórea para aumentar o metabolismo celular e com isso aumentar a produção e a efetividade dos mecanismos efetores do sistema imunológico e ao mesmo tempo eu, com o aumento da temperatura, em algumas situações eu acabo diminuindo o metabolismo de alguns micro-organismos, ok? Então, febre é um dos efeitos sistêmicos da produção de mediadores inflamatórios. Além disso, algumas substâncias, então, algumas citocinas, como interleucina 6, principalmente, atuam sobre o fígado e fazem com que os hepatócitos comecem a produzir uma série de proteínas solúveis que a gente chama, então, coletivamente de proteínas de fase aguda, tá? Algumas dessas proteínas a gente já viu na aula passada, então as pentraxinas, a gente viu também os fatores de complemento, então eu aumento a produção desses mediadores solúveis, que são chamados coletivamente de proteínas de fase aguda, porque caracteristicamente são produzidas numa resposta inflamatória aguda, ok? Além disso, esses fatores inflamatórios, então citocinas inflamatórias e alguns fatores de crescimento que são produzidas lá no local, caem na circulação, chegam na medula óssea e aumentam aí a produção de alguns leucócitos, particularmente de neutrófilos, tá? Então, uma das características do processo inflamatório agudo, aí dependendo do agente infeccioso, principalmente quando eu falo de bactérias, eu observo um aumento grande aí na produção de leucócitos que caem na circulação, justamente para que eu tenha como repor células que estão indo para os tecidos e que estão sendo destruídas no processo de ativação, tá? Os neutrófilos, particularmente, a gente viu que quando são ativados, eles, em seguida, eles entram em netose ou em apoptose, aí, dependendo do estímulo que eles sofrem. Tá? Além desses efeitos sistêmicos protetores, quando eu tenho um excesso de resposta inflamatória aguda e um excesso da produção desses mediadores inflamatórios, eu posso ter efeitos sistêmicos patológicos. Tá? Então, algumas citocinas inflamatórias, então elas podem atuar sobre os vasos de uma maneira sistêmica, diminuindo aí então o débito cardíaco. Imaginem que se eu posso ter ativação endotelial sistêmica, causando, por exemplo, extravasamento de plasma sistêmico, isso vai causar então uma diminuição aí no débito cardíaco. Além disso, algumas dessas citocinas, elas podem estimular fatores de coagulação, formando então trombos em vasos, e com isso eu posso ter também formação de trombos, o que podem levar a eventos isquêmicos. E quando eu tenho uma produção crônica, ou seja, por um período muito prolongado desses fatores desses mediadores inflamatórios, eu posso ter efeitos, por exemplo, sobre músculo esquelético, levando a um processo de resistência à insulina, e aí eu vou ter como consequência uma situação que a gente chama de caquexia, ok? Que vai ser muito comum, por exemplo, em alguns processos inflamatórios crônicos, como infecção por alguns vírus, como HIV, e processos inflamatórios, por exemplo, associados a tumores, ok? Então, resultado da resistência à insulina promovida por esses mediadores inflamatórios. Então, só resumindo, os mediadores inflamatórios apresentam efeitos locais de ativação endotelial que levam à migração das células, mas também efeitos sistêmicos, alguns protetores e alguns patológicos, aí, dependendo da quantidade ou do tempo com que eles são produzidos. Aqui só um parênteses em relação àquelas proteínas de fase aguda que eu mencionei no slide anterior. Então, os mediadores inflamatórios, particularmente a interleucina 6, quando elas vão para o fígado, elas induzem a secreção, então, pelos hepatócitos dessas proteínas que têm função no sistema imunológico, tá? Então, a gente tem lá uma produção extremamente aumentada da proteína C reativa, então uma pentraxina, uma outra pentraxina que é chamada de soro amiloide A,
E essa produção é extremamente elevada. Então, a gente produz constitutivamente essas proteínas, mas através do estímulo desses mediadores inflamatórios, eu tenho um aumento exponencial na produção, tá? Caracteristicamente, esses mediadores, essas proteínas de fase aguda sobem muito rapidamente, então, bem no início, algumas horas após um processo inflamatório ter iniciado, mas também caem muito rapidamente após a resolução desse processo, tá? Por isso que elas são chamadas, então, de proteínas de fase aguda. Além da proteína C reativa de soro amiloide A, eu tenho algumas outras proteínas que também são estimuladas, então, alguns componentes do complemento e também fibrinogênios são aumentados após o estímulo com essas mediadores inflamatórios. Então, são proteínas de fase aguda que a gente chama de positivas, enquanto que algumas outras proteínas solúveis eu tenho uma diminuição na produção. Então, na albumina e na transferrina. Okay? Mas o importante é o aumento dessas proteínas positivas. Tá? Particularmente o PCR tem uma importância que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, sabendo então que essas proteínas de fase aguda existem e que elas são um reflexo direto do processo inflamatório, como é que eu posso utilizar esse conhecimento clinicamente? Para que eu vou utilizar essas proteínas de fase aguda na clínica? Para fazer diagnóstico, por exemplo, de tratamento? Isso é uma pergunta que eu vou deixar aí para vocês pensarem. Fechando parênteses, então, das proteínas de fase aguda, a gente viu que, quando produzidas em excesso, esses mediadores inflamatórios eles podem ter efeitos deletérios. E o mais importante desses efeitos deletérios a gente observa em situações onde a gente tem o que a gente chama de sepse. Tá? Então, infecções, processos infecciosos que levam à disseminação, então, do agente infeccioso e à ativação sistêmica desse processo inflamatório agudo, tá? Então, como é que acontece a sepse e, posteriormente, o que a gente chama o choque séptico, que pode levar à morte aí do indivíduo. Então, eu tenho lá uma infecção. Então, normalmente, a sepse ocorre em infecções bacterianas, mas também pode acontecer em outros tipos de agentes patogênicos. O produto desse micro-organismo, quando ele tem acesso à circulação sistêmica, eu vou ter, então, reconhecimento desse PAMP, no caso, por receptores de reconhecimento padrão, nas células presentes na circulação. Tá? E também nos tecidos. E aí eu tenho ativação sistêmica dessas células com produção sistêmica de citocinas e de mediadores inflamatórios. O que vai acontecer então quando essas citocinas inflamatórias caem na circulação e chegam na circulação em grande quantidade? Particularmente aí o TNF vai ser importante, porque eu vou ter ativação endotelial sistêmica generalizada, então causando aumento de permeabilidade vascular, vasodilatação, ativação dos leucócitos, tá? Então aquele processo que a gente viu localmente começa a ser sistêmico, tudo bem? Esses mediadores inflamatórios também ativam os fatores de coagulação e com isso eu começo a ter formação de trombos de forma disseminada. Então, formando o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Ao mesmo tempo, eu posso ter ativação de complemento também de forma generalizada com a produção das anafilatoxinas, que vão aumentar aí o processo de inflamação e de quimiotaxia, tá? Tudo isso em conjunto vai causar dano no endotélio de forma sistêmica, generalizada, e aí eu começo a ter os sintomas do choque propriamente dito, tá? Então, lembrando que o aumento da permeabilidade vascular e vasodilatação vão fazer com que eu tenha extravasamento do plasma para os tecidos, agora de forma sistêmica. Isso vai causar diminuição do volume de sangue em circulação. Eu vou ter aí como consequência taquicardia, hipotensão. Como resposta a isso, normalmente eu tenho vasoconstrução periférica, tá? Numa forma de compensar esse diminuição de volume sanguíneo, e com isso eu começo a ter aí agora dificuldade na circulação sanguínea, tá? Com o passar do tempo, eu vou ter aí falência múltipla de órgãos, causada tanto pela coagulação intravascular e por isquemia, causada por trombos, como pela diminuição
do débito cardíaco. Tá? Com isso, com o passar do tempo, eu tenho aí estado mental alterado e, no final, eu tenho o choque séptico, particularmente dito, com a morte aí do indivíduo. Tá? Esse processo, uma vez que ele se inicia, então o choque séptico, particularmente dito, ele é muito difícil de ser revertido. Então, o choque séptico é uma emergência médica que precisa ser tratada o mais rapidamente possível. Lembrando que tudo isso é resultado de uma ativação sistêmica, então, e liberação sistêmica desses mediadores inflamatórios. Bom, tirando então esse processo inflamatório sistêmico que pode ser deletério, na maioria das vezes esse processo inflamatório agudo ele vai atrair ali para o local células do sistema imunológico e eliminar aquele agente agressor rapidamente, tá? Mas em algumas situações essa resposta inicial não é capaz de eliminar o agente agressor. O que acontece então quando essa situação existe, tá? Quando eu não consigo eliminar com esses eventos agudos o agente infeccioso ou o agente agressor. É o que a gente vai ver na segunda parte da aula, ok? Bom, então eu termino aqui a primeira parte da aula com a descrição da migração celular propriamente dita e desses eventos da resposta inflamatória aguda. Na segunda parte da aula eu vou abordar com vocês o processo inflamatório crônico e os processos de resolução da inflamação.